Shabbat Shalom para todo mundo. Bom, cá estamos. Semana, né? Como eu já havia dito. Foi uma semana triste, né? Posso dizer, porque a mãe de um amigo meu faleceu. Ele está muito triste. Ela faleceu de câncer, inclusive. E ele está muito triste, muito arrasado. Mas ele, sim, me disse que tá com a consciência limpa, assim. Porque ele sempre tratou muito bem a mãe dele realmente, né? Eu via bastante. Ele sempre tratou a mãe dele muito bem. Ou seja, ele infelizmente perdeu a mãe, mas foi uma causa natural, né, infelizmente, e foi de uma maneira pacífica que ele está enfrentando isso tudo. É aquilo, ele vai tirar o luto dele e tal, tá ajudando bastante. A gente se conhece já há muito tempo também, então me pegou um pouco porque eu conhecia ela de longa data, né, de longuíssima data. Assim, já agora, digamos assim, na parte política, né, vamos dizer assim, o que dá pra dizer? Muita coisa aconteceu. Primeiro, a gente teve, logo de cara, né, dá pra dizer, o Sérgio Moro, senador Sérgio Moro atualmente, sendo ameaçado de morte, grupos querendo matar ele. E no final, depois o pessoal falou que o Lula defendeu ele, e depois o Lula falou que é errado isso acontecer, e ele entrou em... teve um desencontro de informação com o que o Flávio Dino falou. Assim, os dois estão assim, digamos, se desacordando. Aí agora o Lula tá falando o que o Flávio Dino falou, né? Certamente porque, como muita gente chegou a falar, né? O Sósia teve que tomar uma chamada dos superiores, né? E agora o Lula ia amanhã pra China, né? Só que ele não vai mais. Por que ele não vai mais? Porque ele tá com pneumonia. Eu tô vendo muito assim na internet falando: Alckmin, pelo amor de Deus, seu trabalho tinha que ser bem feito. Que tentativa, 30ª tentativa já. Bom, não vai ainda acontecer muita coisa, muitos capítulos, né, disso tudo. Mas assim, que o momento está caótico, né, dá pra dizer? Claro que tá. E assim, outra coisa que me deixa abismado é o fato de que o pessoal simplesmente cai na narrativa. Por exemplo, teve, não sei se foi essa semana, foi semana passada, acho que foi essa semana, a picanha por R$20 no mercado aqui, acho que de Niterói, aqui do Rio. E muito engraçado porque quem entende de carne sabe que aquilo ali era colchão duro. Só que estavam vendendo colchão duro, dizendo que é picanha, e o povo comprando, acreditando. É engraçado porque, tipo, é muito fácil dominar uma população assim que não se conhece, né? É complicado. Agora, bom, vamos aguardar para os próximos capítulos dessa novela interminável, né? Tomara que essa novela se desenrole bem, porque no momento está terrível. E é isto, né? No geral, uma semana levemente ok, né? Não foi, pra mim, em específico, não foi tão feliz, né? Justamente por conta disso, mas foi uma semana mais de boas, pra dizer. É isso. Um Shabbat Shalom pra todo mundo. Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e, como sempre, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Somos os Rodrigues, a família Yahid, aqui no Rio de Janeiro. Nos reunimos toda semana para tomar um café da manhã com vocês. E os vídeos são postados após as 2 da tarde. Geralmente no próprio sábado é postado. Quando mais tardar, amanhã então, ou seja, no domingo ele é postado. Mas muito obrigado por nos assistir. A porção da semana é a porção Vaikra. O que é Vaikra? Vaikra é Levíticos. Seria como se fosse o livro de Levíticos. E Deus falou com Moisés, é isso que significa. Em português, né, seria isso. O nome do livro, na verdade, seria esse, se fosse para traduzir ao pé da letra, que o Eterno falou a Moisés, disse a Moisés. E esse livro, ele é muito interessante, porque tem muitas informações adicionais sobre ele. Por exemplo, no judaísmo, quando as crianças começam a estudar a Torá, elas começam especificamente pelo livro de Levíticos. É o terceiro livro da Bíblia, para quem não está familiarizado, né? Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, que no caso em hebraico é Bereshit, Shemot e Vaikra.
Vaikra, ele se destaca porque nele vai começar então o aprofundamento das leis, a jurisprudência das leis vai ser colocada, o que é proibido, o que é permitido, o nome dos personagens vai se destacar bastante nesse livro, né? Então assim, quando você se deparar com esse livro, você vai achar que ele é apenas como se fosse um livro de anotações, mas na verdade ele é como se fosse um manual para você ser para os sumos sacerdotes, seria isso. Se hoje, né, os sacerdotes quiserem se aprimorar mais dentro da história, dentro dos costumes judaicos, dentro das leis, é pelo livro de Levítico que eles iriam começar, né? Tem muita informação. Essa porção ela trata do Mishkan, né, da finalização ali da obra do Mishkan. Fala, por exemplo, de alguns costumes específicos, como o sacrifício. O sacrifício ele era conduzido até o Mishbeach, em hebraico, né? Em português seria altar. O animal que iria ser imolado, ele era levado até lá, o Mishbeach. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem assim, essa informação ela é muito importante para você que está começando agora, para você que está começando a estudar a Torá, né? Para você que está começando a se envolver com a vida monoteísta, porque o sacrifício ali no deserto e depois também lá no templo não era para perdão de pecado, nunca foi derramado nenhum sangue de animal para perdoar pecado, né? Na Bíblia tem muito erro de tradução e isso trouxe muita confusão, muito erro foi cometido através desses erros de tradução, por conta das pessoas acharem que estavam fazendo algo correto e na verdade elas estavam cometendo algo assim até que hediondo. Por exemplo, quando o animal ele era sacrificado, ao contrário do que pensa, né, existem as ilustrações que o animal era inteiramente queimado. Na verdade não é verdade, né? Isso foi bem redundante agora, na verdade não é verdade. Assim, por exemplo, se eu vou levar uma ovelha para sacrificar, para agradecer ao Eterno por um ano bom, ou por uma semana muito boa, ou um casamento, então o que acontece? Para o Eterno é especificamente a gordura do animal, as entranhas e como se fosse hoje o filé mignon, né? A parte mais macia da carne. Essas são as partes e o sangue também do animal completamente pertence ao Eterno. Então essa parte do animal a gente não pode consumir, né? Não podia consumir, mas o pelo do animal poderia levar para mim, uma parte dos ossos que eu poderia usar como utensílio, eu poderia pegar para mim também. A outra parte da carne que não pertencia ao Eterno, eu poderia consumir com meus amigos, minha família. Aí, ao contrário do que é colocado, eu já vi muitas ilustrações que o animal era totalmente consumido para o Eterno, e não era assim. Quando o Eterno se agradava, né, ali do sacrifício que era feito para ele no Mishbeach, ou seja, no altar, o que acontece? Fogo caía do céu. O povo estava muito acostumado com os milagres que aconteciam. Hoje em dia, se algo similar acontecer, tipo, eu vou ofertar um sacrifício ao Eterno e o fogo vir do céu e consumir esse sacrifício, vai ser algo espantoso. Mas para o povo, naquela época, não era espantoso, porque não existia para eles o sobrenatural, que é pra gente hoje. Para eles era algo tipo supernatural, era muito natural. Não tinha nada de especial. O maná cair do céu, a sombra da nuvem durante o dia, o fogo que aquecia durante a noite. Para eles aquilo não era um milagre, né? Eles estavam vivendo ali naquele meio, naquele ambiente. Então o Levítico ele vai estar tratando desses assuntos, né? Na próxima semana a gente vai falar de muitos assuntos bons também, que ainda assim continuam em Levítico. Inclusive hoje o nome da porção é o nome do livro, seria Levítico, né? A introdução de Levítico. E eu recomendo a você que você comece a estudar. Ou se você já estuda, se aprofunde mais nos estudos da Torá. É muito bom para a sua vida, faz bem para a sua alma. O Eterno, ele não é exigente com você em relação a sacrifícios,
né? Hoje, no Shabat, a gente coloca como sacrifício um café da manhã. É como se fosse um tipo de sacrifício. O jantar de Shabat, de Kabbalah de Shabat, é como se fosse um tipo de sacrifício onde o Eterno se faz presente, onde o alimento é saboroso, e você participa de uma refeição com a sua família e conversa sobre as leis do Eterno, sobre a porção da semana, na mesa do Shabat. É importante porque no final compensa, no final da sua carreira, no final da sua história, as memórias que você deixou para as pessoas sobre a tua conduta de vida, a forma como você conduziu sua vida em relação às leis do Eterno, é algo muito bom, é algo que te faz parecer, ou melhor, que te torna uma pessoa grande, digna de ser lembrada. E no final das contas, né, a vida é isso, você trabalha para quê? Para você se eternizar. O homem, quando ele não se eterniza, ele escreve um livro, né? Vamos dizer assim, quando ele não tem um filho, ele costuma virar um bom escritor, nos conta boas histórias e se perpetua na história com histórias belíssimas. Mas é isso, tenha uma boa vida, estude as leis do Eterno, coloque a Torá em prática e seja uma pessoa boa. Uma boa semana para você. Até a próxima. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente agora vai falar, vamos pular, dar um salto temporal. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente agora vai dar um salto temporal na educação para um pouco da atualidade, né? Lá no governo do Lula, em 2008, 2009, no segundo mandato dele por aí, até um pouco do governo da Dilma. O Haddad, o atual ministro da Fazenda, quando ele era ministro da Educação, nesse período, no governo do Lula, e no da Dilma também, ele fez o seguinte, ele ofereceu uma proposta para o Lula, no início, falando que para aumentar os gastos com a educação brasileira, porém no nível superior, né? E não tentar focar muito no ensino médio, no fundamental e nas creches, e sim focar só no ensino superior. Aí o Lula naquele período gostou da ideia e gastou muito. Eles falam que é investimento, mas vamos lá. Eles gastam demais, mas tem pouco resultado. Países que gastam menos, por exemplo, que tem muito resultado na questão da educação, é a Dinamarca, é a Noruega, é a Suíça, Portugal mesmo, entende? E até agora aqui da América Latina, um país que gasta bem menos na educação e tem muito resultado é o Chile, por exemplo, entende? Então assim, eles falam que é investimento, mas não. Um grupo, uma organização econômica lá da Europa recomendou o Brasil para gastar menos na educação e sim focar nas creches e no ensino fundamental, porque é onde que o aluno vai se desenvolver, é nesse período, durante a creche fundamental. Porque se focar só no ensino superior, não vai construir o aluno. Tanto é que só investe mais nas áreas sociais, nas áreas humanas. A gente pode ver bem claro, todas as áreas humanas, elas têm mais vagas do que nas áreas exatas, as áreas mais importantes. As áreas exatas, como por exemplo engenheiro, físico, matemático, elas têm muitos concorrentes para poucas vagas. Por exemplo, físico, se não me engano, acho que ano passado no Enem foram 300 candidatos aqui no Rio de Janeiro para só 25 vagas para os físicos. Outros engenheiros, 400 e poucos candidatos para 21 vagas, e assim por diante. Agora na área de humanas são 150 candidatos para 100 vagas. É um número maior. E por que eles fazem isso? Porque é mais fácil de doutrinar e é mais fácil deles falarem do governo falar que é para construir uma sociedade melhor com os governos na área de humanas, tal. Mas os governos, o pessoal que se forma na área de humanas não são especialistas nisso. Claro que são áreas importantes, porém não tão essenciais quanto áreas de exatas que deveriam ter um número maior, entende? Semana que vem a gente continua com o restante, né? Tem muita coisa a falar desse assunto, a gente vai comparar os países e tal, e é isso. Então até semana que vem, Shabbat Shalom, bom final de semana para todo mundo.